Nesse trecho de Jeremias, capítulo 31, é a culminação da teologia profética. Ele avança da justiça individual para a promessa de uma nova aliança, na qual a lei será interiorizada e o perdão será total e esquecido. A promessa é garantida pela fidelidade de Deus à ordem cósmica e culmina com a visão de uma Jerusalém reconstruída, segura e eterna. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 31, dos versículos 27 ao 40. Dias virão, oráculo do Senhor, em que disseminarei sementeiras pelas casas de Israel e de Judá, das quais nascerão homens e animais. Da mesma forma que por eles velei a fim de prejudicá-los, assim velarei para construir e plantar, oráculo do Senhor. Então não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes, e prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado, e se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei. Eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém será encargo de instruir seu próximo irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Eis o que diz o Senhor, que mandou o sol iluminar o dia, ordenou a lua e as estrelas clarearem a noite, que ergue as ondas encapeladas do mar e cujo nome é Javé dos Exércitos. Se algum dia cessarem essas leis perante mim, oráculo do Senhor, somente então cessaria a raça de Israel de ser uma nação ante meus olhos para sempre. Eis o que diz o Senhor: se algum dia os fundamentos da terra puderem ser sondados, somente então poderia eu abandonar a raça de Israel. Dias virão, oráculo do Senhor, em que a cidade será reconstruída pelo Senhor, desde a torre de Ananiel até a porta do ângulo. Será o cordel estendido para medir até a colina de Garebe, e voltará para Goata. Todo o vale cheio de cadáveres e cinza, e todos os campos até a torrente de Cedron, e o ângulo da porta dos cavalos a leste, serão bem consagrados ao Senhor. Jamais serão eles devastados nem destruídos. O capítulo 32 de Jeremias é um marco teológico sobre o poder da esperança contra a evidência. O ato de comprar o campo é o sinal profético de que a palavra de Deus é mais forte que o cerco babilônico. Embora o juízo seja certo por causa do pecado, a misericórdia de Deus e a aliança eterna garantem que o juízo é apenas temporário. A promessa de Deus de comprar e plantar seu povo novamente na terra é a prova de sua fidelidade inabalável. Jeremias capítulo 32. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias no 10º ano do reinado de Sedecias, rei de Judá. Era então o 18º do reinado de Nabucodonosor. O exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava detido no cárcere do palácio real. Sedecias, rei de Judá, mandaram encarcerar lá, dizendo-lhe: por profetizares desse modo, oráculo do Senhor, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, que dela se apossará. E Sedecias, rei de Judá, não se livrará das mãos dos caldeus, mas cairá sobre o poder do rei da Babilônia, a quem falará de viva voz, olhar ante olhar. E ele será levado para a Babilônia, onde permanecerá até que dele eu me ocupe, oráculo do Senhor. E se entrardes em luta com os caldeus, não tereis êxito. Foi nesses termos que me falou o Senhor, disse Jeremias: eis que virá Anamiel, filho do teu tio Selo, a fim de te propor a compra de sua terra de Anatote, pois que tens prioridade para comprá-la. Anamiel, meu primo, veio, portanto, procurar-me do cárcere, como havia anunciado o Senhor. Compra, disse-me então, a minha terra de Anatote, na terra de Benjamim, porque cabe a ti por direito de herança resgatá-la. Compra, portanto. Compreendi que nisso havia um convite do Senhor. Assim comprei a terra de meu primo, fixando-lhe o preço, 17 ciclos de prata. Lavrei então uma escritura e, após
tê-la selado, chamei testemunhas perante as quais pesei o dinheiro na balança. Tomei a seguir a escritura de venda selada, em que figurava as cláusulas e estipulações, assim como a cópia aberta, e entreguei a primeira a Baruque, filho de Neerias, filho de Maasias, em presença de Anamiel, meu primo, das testemunhas signatárias do ato de venda e de todos os judeus que estavam no átrio da prisão. Em seguida, ante eles, dei esta ordem a Baruque: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Toma estes documentos, esta escritura de venda selada e aquela cópia aberta, e coloca no vasilhame de barro, a fim de que por muito tempo se conservem. Porquanto, eis o que predisse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda serão compradas casas, campos e vinhas desta terra. Depois de ter entregue a Baruque, filho de Neerias, o contrato de venda, dirigi ao Senhor a seguinte oração: Ah, Senhor Javé, fostes vós que fizestes o céu e a terra, com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedei vossos favores e milhares, e castigai os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus grande e poderoso, que tendes o nome de Javé dos Exércitos. Sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com sua conduta e os frutos de seus atos. Vós que outrora no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios, e conquistastes o nome glorioso de que agora gozais. Vós que fizeste sair do Egito o vosso povo com prodígios, milagres e com a ação poderosa de vosso braço, por toda parte semeando terror. Vós que lhe haveis dado esta terra, por juramento prometido a vossos pais, terra que mana leite e mel. Entraram nesta terra e dela tomaram posse. Não escutaram, porém, a vossa voz, nem observaram a vossa lei, e nada fizeram do que lhe haveis imposto. Então sobre eles chamaste todas essas calamidades. As máquinas de guerra dos inimigos aproximam-se da cidade, a fim de assaltá-la. Vai ser entregue à cidade dos caldeus, que a assaltam pela espada, pela fome e pela peste. O que predissestes realiza-se, vede. Não obstante, vós me disseste, Senhor Javé, que comprasse o campo a peso de dinheiro, perante testemunha, quando prestes está a cidade a cair nas mãos dos caldeus. Foi então dirigida nesses termos a Jeremias a palavra do Senhor: Eu sou em verdade o Senhor, o Deus de todas as criaturas. Haverá algo que me seja impossível? Eis por quem, assim diz o Senhor, vou entregar esta cidade aos caldeus e ao rei da Babilônia, que dela se hão de apoderar. Os assaltantes caldeus penetrarão na cidade. Eles lhes porão fogo e incendiarão as casas, sobre cujos tetos foram feitos sacrifícios a Baal e libações a deuses estranhos, o que me desperta a ira. Os israelitas e judeus, desde a juventude, outra coisa não fizeram senão desgostar-me. Sim, só pratico os israelitas o que me é odioso, oráculo do Senhor. Desde o dia em que me foi construída esta cidade até hoje, não cessou de exasperar-me a cólera e o furor, de sorte que arrepilo de minha presença. Por causa de todo o mal cometido pelos israelitas e judeus para irritar-me, bem como os seus reis, príncipes e sacerdotes, e todos os de Judá e Jerusalém, voltaram-me as costas, em vez de me olharem. Ainda que sem cessar os tenha instruído, recusaram os meus avisos. E no templo colocaram seus ídolos abomináveis, e conspurcaram o lugar em que meu nome é invocado. Ergueram altares a Baal no vale de Ben-Enom, para aí queimar os filhos e as filhas em honra de Moloque, o que não lhes havia ordenado nem jamais me tinha passado pela mente, cometer tal infâmia e tornar Judá culpado de semelhante crime. Assim diz agora o Senhor, Deus de Israel, a propósito desta cidade, a qual dizes que vai ser entregue ao rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Vou reunir os habitantes de todos os países em que se exilaram minha cólera, meu furor e indignação, e os farei parar aqui, a fim de que habitem em segurança. Serão eles o meu povo e eu o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um mesmo destino, a fim de que sempre me reverenciem para o seu próprio bem e de seus descendentes. Com eles firmarei pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhes proporcionar o bem,
e no coração lhes infundirei o temor, para que de mim não venham se afastar. Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem, e solidamente os colocarei nesta terra, com toda a minha alma e coração. Porquanto, diz o Senhor, assim como lancei sobre este povo tão imensa calamidade, também sobre ele farei recair todo o bem que lhe prometo. Serão comprados campos na terra, da qual dizeis ser um deserto sem homens nem animais, entregue aos caldeus. E serão eles comprados a peso de dinheiro. Escrituras serão passadas e seladas perante testemunhas, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, da planície do Neguebe, porque a sorte dos cativos eu as mudarei, oráculo do Senhor. No capítulo 4 de Tessalonicenses, é fundamental, pois liga a ética à escatologia. Ele ensina que a esperança na volta de Cristo é o motivo mais forte para se viver uma vida de santidade e de responsabilidade social. A ressurreição garante que aqueles que morreram em Cristo não perderão a glória de seu retorno e estarão para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais, pois conheceis que preceito vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus, e que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado, pois Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus que nos deu seu Espírito Santo. A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmo aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. É o que estáis praticando para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas ainda vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como vô-lo temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente, em presença dos de fora, e não sereis pesados a ninguém. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com Ele, sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Também vamos ver um pequeno trecho de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que serve como uma advertência solene. Ele lembra aos cristãos que, embora o momento exato da volta de Cristo seja desconhecido, sua certeza é absoluta e sua natureza será repentina e inesperada, pegando os incrédulos que vivem em falsa segurança totalmente desprevenidos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos 1 ao 3. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. A continuação do Salmo 106 é a conclusão do tema dos livramentos. Ele ilustra que mesmo nas situações mais incontroláveis, onde o poder humano é inútil, a palavra de Deus tem o poder de acalmar a fúria da natureza. O ciclo de desespero, clamor e salvação se encerra com a exigência de que o povo de Deus o agradeça publicamente em comunidade. Salmo 106, dos versículos 23 ao 32. Os que se fizeram o mal
para trafegar nas muitas águas, foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou o tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos. Suas almas definhavam em angústias, titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram. E se alegraram porque elas amainaram, e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na Assembleia do Povo e o louvem no Conselho dos Anciãos. Nesse trecho do capítulo 24 de Eclesiástico, é essencial para entender a visão do judaísmo sapiencial. A sabedoria, que tem uma origem cósmica e divina, cumpriu seu propósito ao fixar-se em Israel, Jerusalém. Lá ela floresce com beleza e glória e se manifesta como a fonte das virtudes que define o relacionamento com Deus. O próximo versículo irá consolidar essa identificação com a lei mosaica e os escritos. Eclesiástico capítulo 24, dos versículos 8 ao 18. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sob os meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sobre minha tenda. E disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmado em Sião, repousei na cidade santa e em Jerusalém até a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na planilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como cedro do Líbano, como o cipreste do Monte Sião. Cresci como a palmeira de Cade, como as roseiras de Jericó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.